A Grécia desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da filosofia e da democracia. Para compreendermos melhor o mundo grego e seu significado especial, precisamos dividir sua história em 5 períodos, começando pelo pré-homérico. Este período inicia-se por volta de 2000 a.C., no sul da Península Balcânica, sendo considerado o início de uma civilização grega primitiva, marcada pelos creto-micênicos. Os creto-micênicos eram povos indo-europeus que migraram do Oriente para o Ocidente e se estabeleceram no sul da Península Balcânica. Entre esses povos, os mais importantes eram os aqueus, eólios e jônios. Assim, os gregos surgiram como uma mistura de povos com características e culturas diversas. Eles estabeleceram laços comerciais significativos com outras regiões do Mediterrâneo, dominavam a metalurgia e a cerâmica, e utilizavam uma escrita baseada em sílabas. Além disso, desenvolveram sua própria língua e mitologia. Os creto-micênicos eram politeístas, acreditando em vários deuses que formavam uma família cósmica responsável por governar o universo e seus habitantes. Entre os principais deuses estavam Zeus, Hera, Atena, Poseidon, Ares, Afrodite, entre outros. A cultura grega se formou a partir dessas crenças e mitologias, que também deram origem ao teatro grego, com suas tragédias e comédias. Durante esse período, surgiram cidades importantes como Micenas, Knossos e Troia. A organização política desses povos era chamada de talassocracia, um tipo de governo liderado por grandes comerciantes marítimos que exerciam considerável poder e influência na região, apesar da presença de alguns reis. No entanto, por volta de 1200 a.C., os dóricos, um povo indo-europeu militarizado e violento, invadiram a região, causando grande destruição entre os creto-micênicos. Muitos fugiram de forma desorganizada para o interior da Península Balcânica, evento conhecido como a Primeira Diáspora Grega. Esse êxodo interrompeu o desenvolvimento das civilizações locais, que se reorganizaram em comunidades agrícolas familiares chamadas genos, lideradas por um patriarca. Esse sistema social marcou o próximo período, o Homérico, por volta de 1100 a.C. Nesse período, a sociedade era organizada de forma patriarcal, com o poder sendo passado hereditariamente. Séculos depois, o crescimento populacional levou à necessidade de expansão territorial, formando alianças entre famílias que deram origem às polis. O poder começou a se concentrar nas mãos de alguns líderes, caracterizando a oligarquia. E como se deu a formação das polis? À medida que as tribos cresciam, a necessidade por mais terras férteis aumentava, gerando disputas por esses territórios. Mas o que isso tem a ver com Homero? Homero é conhecido por suas obras famosas, como a Ilíada, que narra a Guerra de Troia. Embora não se saiba ao certo se Homero realmente existiu, suas histórias são um símbolo da tradição grega, e a Guerra de Troia é considerada um evento histórico. A guerra teria sido provocada pelo rapto de Helena, descrita como a mulher mais bela do mundo, pelo príncipe troiano Paris. Menelau, marido de Helena e irmão do rei de Micenas, reuniu um exército grego para invadir Troia e resgatá-la. O conflito durou cerca de 10 anos e foi finalizado com a famosa estratégia do cavalo de Troia. Os troianos aceitaram um grande cavalo de madeira como presente, sem saber que soldados gregos estavam escondidos dentro dele. Daí surge a expressão presente de grego. No período homérico, a escassez de terras férteis tornou-as extremamente valiosas, levando à concentração de terras nas mãos dos mais poderosos, os eupátridas. Aqueles que não possuíam terras trabalhavam para os proprietários e, se contraíssem dívidas, podiam se tornar escravos, dando início à prática da escravidão por dívidas. O poder político era exercido por aristocratas em uma estrutura oligárquica. Para solucionar o problema da escassez de terras, os nobres decidiram explorar e conquistar novas regiões ao longo do mar Mediterrâneo, iniciando a segunda diáspora grega. Durante esse período, os gregos expandiram-se pelo Mediterrâneo e pelo Mar Egeu, chegando ao sul da Península Itálica. Isso marcou o fim do período homérico e o início do período arcaico. Com a estabilização das tribos em novas colônias, os gregos puderam se organizar melhor, formando as polis, ou cidades-estado. Cada polis era uma cidade autônoma, governando-se de forma independente, característica fundamental desse modelo de organização política. Politicamente, economicamente e militarmente autossustentáveis, as polis gregas não dependiam umas das outras para sua manutenção. Mas por que os gregos não se uniram em uma única nação? A geografia montanhosa da Península Balcânica criou barreiras naturais que favoreceram o isolamento dessas cidades-estado. Os vales eram separados por cadeias montanhosas, resultando em um crescimento paralelo das polis, sem muito contato entre si. Embora originadas do mesmo povo creto-micênico, as diferentes cidades-estado compartilhavam uma base cultural comum, como a língua e a religião. Mesmo que os eupátridas controlassem a maior parte das terras em cada polis, essas cidades possuíam diversos espaços públicos importantes, sendo os mais famosos os templos na Acrópole e a Ágora. Na Ágora, era comum o debate político e o ensino de filosofia e outros conhecimentos. Sócrates, um dos filósofos mais famosos, era um frequentador assíduo da Ágora em Atenas.
Atenas, desenvolvida próxima ao mar Mediterrâneo, tinha uma economia centrada no comércio marítimo e portuário, o que ampliou seu poder econômico na região. Foi em Atenas que nasceu a ideia de democracia. A palavra democracia vem do grego demos, povo, e kratos, governo, significando literalmente governo do povo. Essa ideia surgiu para retirar o poder político e econômico das mãos dos eupátridas, à medida que outras classes sociais, como comerciantes, pequenos proprietários de terra e camponeses, desejavam participar das decisões políticas. No entanto, a democracia direta de Atenas não incluía todos os habitantes. Apenas cidadãos homens, livres, maiores de 18 anos e nascidos em Atenas podiam participar da Assembleia Pública. Mulheres, estrangeiros e escravos eram excluídos desse direito. Agora, vamos falar de outra cidade-estado importante, Esparta, situada na região da Lacônia. Descendentes diretos dos dóricos, os espartanos estavam localizados longe do mar e suas principais atividades econômicas eram agrícolas e militares. A economia de Esparta era baseada no cultivo de cereais, pastagem e criação de animais. A sociedade espartana valorizava uma rígida educação militar, centrada em valores guerreiros e obediência, e possuía uma política extremamente oligárquica, onde apenas cidadãos com habilidades militares podiam participar plenamente da sociedade. Agora que já conhecemos as polis, vamos explorar o período clássico, que começa no século V a.C. Este período é marcado pelo auge de Atenas, que se consolidou como a polis mais poderosa da península e se transformou em uma cidade-estado imperialista. Esse processo teve início com as guerras médicas, uma série de conflitos entre os gregos e os persas. Mas por que médicas? O termo vem dos medos, um dos povos que compunham o Império Persa. O objetivo dos persas nas guerras médicas era destruir a supremacia política, econômica e militar de Atenas, tomando o controle do mar Egeu. Este conflito foi uma consequência direta da política expansionista de Atenas, que buscava novos mercados, terras férteis e prisioneiros de guerra para escravizar. No início, Atenas se destacou devido ao seu poder marítimo, derrotando as tropas do imperador persa Dário I. Quando Xerxes assumiu o trono do Império Persa, ele decidiu tentar novamente e enfrentou Esparta. Os espartanos, conhecidos por sua resistência, recusaram a submissão e reuniram suas tropas para enfrentar o exército persa, que era muito maior. A famosa Batalha das Termópilas ocorreu neste contexto, onde a geografia do desfiladeiro favoreceu os espartanos, permitindo-lhes barrar o avanço persa. Durante essa época, Atenas formou a Liga de Delos, uma aliança militar entre várias cidades-estado gregas lideradas por Atenas. Essa aliança foi criada após perceberem que seria impossível vencer os persas sem uma cooperação mútua entre as cidades-estado. Para defender a Península Balcânica contra o avanço persa e preservar a cultura creto-micênica, as cidades-estado gregas se uniram em torno de um ideal maior. A democracia ateniense inspirava outras cidades com sua transparência e, sob a liderança da Liga de Delos, o mundo grego finalmente se libertou da ameaça persa. Quais foram as consequências? Atenas emergiu extremamente fortalecida, graças ao seu influente estadista Péricles. Péricles direcionou Atenas a um desenvolvimento cultural significativo, transferiu todo o tesouro da guerra para a cidade, e tomou controle do exército, da marinha e da Liga de Delos, consolidando um poder inimaginável. O imperialismo ateniense atingiu seu ápice durante o período conhecido como o Século de Ouro. No entanto, em 431 a.C., surgiram adversários. Cansada do imperialismo ateniense, Esparta liderou a Liga do Peloponeso em uma tentativa de derrubar a hegemonia de Atenas, até mesmo se aliando aos persas. Eventualmente, Esparta derrotou Atenas, fragmentando o mundo grego. Aproveitando-se dessa fragmentação, os macedônios, primeiro sob Filipe II e depois sob seu filho Alexandre, o Grande, dominaram a Grécia, inaugurando o período helenístico. Com a invasão macedônica, o conceito de cidade-estado grega deixou de existir. Atenas, Esparta e outras polis perderam sua autonomia política, econômica e militar. As conquistas macedônicas se estenderam do mundo grego ao Oriente. Alexandre respeitou e integrou as culturas das regiões conquistadas, resultando na cultura helenística, marcada pela difusão da cultura grega e coexistência cultural. Ele fundou Alexandria, no Egito, e uma biblioteca com mais de 500.000 obras, muitas das quais foram perdidas quando a biblioteca foi destruída. Alexandre morreu aos 32 anos, sem deixar herdeiros diretos. No leito de morte, ao ser questionado sobre seu sucessor, teria dito o mais forte. Isso desencadeou uma enorme disputa entre sua família e líderes militares, fragmentando o Império Macedônico. Quem se aproveitou desse enfraquecimento foram os romanos. Mas essa é uma história para outro momento. Espero que este vídeo ajude você. Obrigada por assistir. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e comente o que achou. Até a próxima!